Para a maioria dos lutadores profissionais de luta livre, conquistar um título mundial na WWE é o auge da sua carreira. É aquele momento que todo lutador sonha desde o primeiro dia. E quando finalmente chega lá, a sensação é de estar no topo do mundo. Mas nem sempre é assim, porque apesar de todo o prestígio, algumas conquistas acabam parecendo completamente sem sentido. E aqui não estamos falando de reinados ruins ou fracassados, mas sim de vitórias que, olhando hoje em dia, deixaram claro que a própria WWE não tinha a menor ideia do que estava fazendo com aquele campeão. Alguns até tiveram reinados relativamente longos, mas sem impacto real. Outros foram tão esquecíveis que muitos fãs sequer lembram que aconteceram. Então, gente, nesse vídeo de hoje, a gente vai revisitar esses casos e relembrar alguns dos títulos mundiais mais sem propósito da história da WWE. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Big Show, campeão da WWE no Survivor Series de 1999. O Survivor Series de 99 tinha tudo para ser histórico, e o evento principal seria uma Triple Threat Match pelo cinturão da WWE, com 3 dos maiores nomes da época, Triple H, The Rock e Stone Cold Steve Austin. Mas algo completamente inesperado mudou tudo. Steve Austin tinha lutado com sérios problemas no pescoço desde aquela lesão brutal contra Owen Hart no SummerSlam de 97. No fim das contas, ele precisou ser retirado da luta de última hora para passar por uma cirurgia na coluna. Só que a WWE, numa jogada que hoje seria considerada até polêmica, promoveu o evento inteiro como se Steve Austin ainda estivesse confirmado até o dia do show. Foi só nos bastidores que revelaram a explicação. Austin teria sido atropelado por um carro, deixando o público chocado. E no lugar dele entrou Big Show, que já até tinha lutado mais cedo em uma tradicional luta de eliminação no Survivor Series. E para surpresa de geral, ele venceu o título da WWE. E o detalhe é que, até então, Big Show estava preso em uma rivalidade no meio do card contra Big Boss Man. Nada indicava que ele receberia esse tipo de oportunidade, muito menos que sairia como campeão da WWE naquela noite. Ele até manteve o cinturão por quase 2 meses, mas no fim das contas, o reinado nunca passou a sensação de ser algo planejado ou marcante. Foi mais uma solução de emergência que acabou soando totalmente aleatória e, para muitos fãs, simplesmente sem propósito. Kurt Angle, campeão da WCW no SmackDown do dia 26 de julho de 2001. No auge da Attitude Era, a WWE já tinha vários cinturões circulando na companhia. Mas em 2001, com o fim da WCW e o início da famosa Invasion, surgiram ainda mais cinturões dentro da empresa. Entre eles, o cinturão da WCW, que chegou à WWE através de Booker T. E foi justamente Booker T quem defendeu esse cinturão contra Kurt Angle em um episódio comum do SmackDown do dia 26 de julho de 2001. E para surpresa de geral, Kurt Angle derrotou Booker T e se tornou campeão da WCW, em plena TV aberta, sem pay-per-view, sem grande construção, sem nada especial. Mas o que deixou tudo ainda mais estranho foi o que aconteceu depois. Na semana seguinte, em um episódio do Raw, Booker T simplesmente recuperou o cinturão. Assim, os dois ficaram trocando um título mundial como se fosse um cinturão europeu ou um cinturão hardcore, sem peso, sem impacto e sem a menor importância. No final das contas, esses momentos ajudaram a mostrar o quanto a WWE na época não sabia o que fazer com os títulos da WCW. Em vez de tratarem o cinturão como algo grandioso, digno da sua história, acabaram transformando em apenas mais um detalhe em meio ao caos da Invasion. Foi um reinado que, honestamente, a maioria dos fãs até esquece que aconteceu. Batista, campeão mundial dos pesos pesados no Cyber Sunday de 2008. E quando falamos de grandes campeões mundiais na WWE, é impossível não lembrar de Batista. O animal foi um dos nomes mais marcantes da era pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Ele conquistou o cinturão pela primeira vez em uma das maiores vitórias da sua carreira, derrotando Triple H no Main Event da WrestleMania 21. Depois disso, Batista virou praticamente sinônimo do The Big Gold Belt, sendo o rosto do SmackDown no meio dos anos 2000 e carregando o título por longos reinados. Mas nem toda a história com esse cinturão
foi de glórias. Em 2008, já de volta ao Raw, Batista teve mais uma chance de se tornar o campeão mundial dos pesos pesados e conseguiu derrotar Chris Jericho no Cyber Sunday, só que o reinado acabou sendo um dos mais esquecidos da sua carreira. Jericho estava no auge como vilão, vivendo uma das fases mais intensas da sua rivalidade contra Shawn Michaels, e a perda do título para Batista parecia completamente fora de lugar. E o pior, meus amigos, apenas uma semana depois, Chris Jericho recuperou o cinturão de volta, transformando o reinado de Batista em algo sem peso algum. E no fim das contas, esse título nas mãos de Batista foi apenas um ponto solto em sua carreira brilhante, sem comparação com seus outros reinados lendários, que realmente marcaram a época. Dolph Ziggler, campeão mundial dos pesos pesados, no SmackDown do dia 18 de fevereiro de 2011. E bom, gente, quando a gente pensa em Dolph Ziggler como campeão mundial, a primeira imagem que vem à cabeça é aquele momento histórico de 2013 no Raw, após a WrestleMania, quando ele usou a maleta do Money in the Bank e explodiu a arena ao derrotar Alberto Del Rio. Aquilo sim foi um reinado lembrado e celebrado até os dias de hoje. Mas o que muitos esquecem, ou até nem sabem, é que aquele não foi o primeiro título mundial de Dolph Ziggler. 2 anos antes, em 2011, Dolph Ziggler teve um reinado completamente aleatório e esquecido como campeão mundial. Na época, Dolph Ziggler estava em uma rivalidade com Edge pelo cinturão mundial dos pesos pesados, com o Vic Guerrero, que era a GM interina ao seu lado. Durante a storyline, Vic Guerrero baniu a lendária Spear de Edge, e mesmo assim, Edge usou o golpe. O resultado, Vic Guerrero simplesmente retirou o cinturão de Edge e entregou-o para Dolph Ziggler. O problema é que esse reinado não durou praticamente nada. Poucos minutos depois, Teddy Long voltou ao comando e imediatamente marcou uma luta entre Edge e Dolph Ziggler. E adivinhem, Edge venceu e recuperou o título mundial no mesmo programa. Ou seja, Dolph Ziggler teve até um reinado como campeão mundial em 2011, mas foi tão rápido, e tão sem impacto ou sem sentido que quase ninguém lembra dele. É como se ele tivesse sido apagado da história. Um contraste absurdo com o que viria depois, em 2013, quando ele finalmente teve um momento que realmente fez justiça ao seu talento. Rey Mysterio, campeão da WWE no Raw do dia 25 de julho de 2011. 2011 foi um dos períodos mais caóticos e ao mesmo tempo fascinantes da WWE. Tudo girava em torno da rivalidade histórica entre CM Punk e John Cena pelo cinturão da WWE. Punk havia vencido Cena no Money in the Bank em Chicago, saindo da empresa no último dia do seu contrato, levando o título embora. Um momento épico que parecia abrir espaço para algo revolucionário dentro da empresa. Mas aí veio a decisão criativa que deixou muita gente confusa. Na noite seguinte, a WWE anunciou um torneio para coroar um novo campeão. E o problema, isso meio que matou toda a lógica da storyline. Afinal, se Vince McMahon estava tão desesperado com Punk levando o título embora, por que diabos ele simplesmente não marcou um torneio no dia seguinte? Bom, foi simplesmente o que aconteceu. E no fim, esse torneio acabou se arrastando até a semana seguinte. No dia 25 de julho de 2011, na final, Rey Mysterio derrotou The Miz e conquistou o cinturão mundial da WWE. E foi um daqueles momentos emocionantes. Rey celebrando com o cinturão. Todo mundo feliz em ver o underdog chegar ao topo mais uma vez. Só que a alegria de pobre dura pouco, e de Rey Mysterio durou menos ainda. Ainda na mesma noite, John Cena desafiou Rey Mysterio pelo cinturão. É claro, venceu. John Cena se tornou campeão novamente em questão de horas, transformando o reinado de Rey Mysterio em algo totalmente descartável. E para completar toda essa bagunça, logo após a vitória de John Cena, CM Punk retornou com seu próprio cinturão, deixando claro que ele era o verdadeiro campeão, preparando o terreno para o grande embate no SummerSlam. E no fim das contas, o reinado de Rey Mysterio acabou virando apenas uma nota de rodapé em toda essa saga. Um momento bonito, mas extremamente curto, quase como se tivesse sido usado apenas para preencher espaço até a rivalidade de Punk contra John Cena voltar ao centro das atenções. Big Show, campeão mundial dos pesos pesados no TLC de 2011. E pois é, gente, novamente 2011.
eu falei pra vocês que foi um ano bem caótico. E nesse ano de 2011, Mark Henry finalmente viveu o maior momento da sua carreira na WWE. Depois de 15 longos anos dentro da empresa, o World's Strongest Man alcançou o topo da montanha. Seu reinado como campeão mundial foi memorável, com a sua famosa Hall of Pain, onde Henry destruía lendas e astros consagrados um por um, deixando claro que aquele era o seu território. No Night of Champions daquele ano, ele conquistou o título mundial dos pesos pesados ao derrotar Randy Orton em uma luta que simbolizou a consagração de toda a sua trajetória. O problema é que o reinado de Mark Henry não terminou de uma forma grandiosa que muitos fãs esperavam. No TLC de 2011, ele enfrentou Big Show em uma Chairs Match, e para surpresa geral, o combate foi curtíssimo. Em apenas 5 minutos, Henry perdeu o cinturão. Sim, depois de construir toda aquela aura de monstro imparável, a WWE simplesmente fez o World's Strongest Man cair em poucos minutos diante de Big Show. E se isso já parecia ruim, a situação ficou ainda mais estranha logo em seguida. Big Show sequer conseguiu aproveitar o momento de campeão. Poucos segundos depois de erguer o cinturão, Daniel Bryan apareceu com a maleta do Money in the Bank e fez o cash-in, derrotando Big Show e se tornando o novo campeão mundial dos pesos pesados. No fim das contas, parecia que o cash-in teria feito muito mais sentido em cima de Mark Henry, o vilão dominante que vinha aterrorizando todo o roster da WWE. Mas, ao invés disso, a WWE preferiu sacrificar um momento de Big Show que mal teve tempo de saborear a sua vitória. Para piorar, nas semanas seguintes, Big Show acabou descendo de novo na hierarquia e entrando em uma rivalidade pelo cinturão intercontinental contra Cody Rhodes, na Road to WrestleMania 28. Isso deixou ainda mais claro que aquele reinado de campeão mundial foi apenas um ponto fora da curva, totalmente descartável e sem peso algum na carreira de Big Show. Daniel Bryan, campeão da WWE no Night of Champions de 2013. Em 2013, Daniel Bryan estava no auge da sua popularidade na WWE. O Yes Movement estava dominando arenas do mundo inteiro, e a WWE não podia mais ignorar o fenômeno que Daniel Bryan havia se tornado. No SummerSlam daquele ano, ele conquistou a maior vitória da sua carreira até então, derrotando John Cena de forma limpa no Main Event e se tornando o campeão da WWE. Mas, como todos nós sabemos, a autoridade não queria Daniel Bryan em nenhum lugar perto do topo da empresa. Naquela mesma noite, Triple H era o árbitro especial do combate, aplicando um pedigree em Daniel Bryan e deu a chance perfeita para Randy Orton, que entrou com a maleta do Money in the Bank e roubou o título diante de milhares de fãs incrédulos. Ainda assim, a rivalidade não acabaria por ali. Um mês depois, no Night of Champions, Daniel Bryan teve a chance de sua revanche contra Randy Orton, e todos esperavam um final polêmico, uma interferência da autoridade ou algum tipo de golpe baixo que mantivesse o cinturão nas mãos de Orton. Mas, para surpresa geral, Daniel Bryan venceu novamente e recuperou o cinturão mundial. A vitória fez a arena explodir em comemoração. Era aquele momento que os fãs tanto queriam. Daniel Bryan superando todos os adversários e provando que era digno de estar no topo da WWE. Porém, a felicidade durou muito pouco. Na noite seguinte, no Raw, Triple H veio ao ringue e anunciou que a vitória de Daniel Bryan estava anulada. E o argumento, o árbitro Scott Armstrong havia feito uma contagem rápida. O título ficou vago e um mês depois, Randy Orton reconquistaria o cinturão de uma forma definitiva, como se nada daquilo tivesse acontecido. Ou seja, a segunda conquista de Daniel Bryan como campeão da WWE no Night of Champions de 2013 acabou se tornando totalmente inútil. Um momento que deveria ser grandioso e inesquecível para a carreira dele, mas que foi apagado quase imediatamente pelas decisões de roteiro da WWE. The Fiend's Bray Wyatt como campeão universal da WWE no SummerSlam de 2020. Em 2020, o mundo da WWE estava passando por uma fase bem complicada. Sem público nas arenas por causa da pandemia, a empresa buscava formas de criar interesse com personagens diferentes e histórias mais intensas. E ninguém se encaixava melhor nesse cenário do que o The Fiend, a versão sombria e assustadora de Bray Wyatt. No SummerSlam daquele ano, o The Fiend derrotou Braun Strowman e conquistou pela segunda vez o cinturão universal. Era para ser um momento marcante, um daqueles instantes que mostram o poder de um personagem, mas no final das contas, quase ninguém estava falando sobre o reinado do The Fiend,
Isso porque, logo após a luta, tivemos o retorno de Roman Reigns. Depois de meses afastado, Roman voltou totalmente transformado. Ele não era mais o herói padrão que os fãs estavam acostumados a ver. Dessa vez, ele retornou como vilão frio, calculista, com uma nova atitude que mudaria completamente o rumo da empresa. E a verdade é que, no fim das contas, o título de Bray Wyatt não significou absolutamente nada. Apenas uma semana depois, no Payback de 2020, Roman Reigns destruiu tanto Braun Strowman quanto o próprio The Fiend em uma ameaça tripla e se tornou o novo campeão universal. A partir daí, com o apoio de Paul Heyman e mais tarde a formação completa da The Bloodline, Roman Reigns deu início a um dos reinados mais lendários da história da empresa, 1.316 dias como campeão universal, unificando depois o cinturão com o título da WWE na WrestleMania 38, ou seja, olhando para trás, não teria mudado se Braun Strowman tivesse continuado como campeão até o Payback. O breve reinado de The Fiend serviu apenas como uma ponte para que Roman Reigns fosse coroado e desse início à sua era dourada. O que deveria ter sido um momento assustador e memorável para o personagem de Bray Wyatt acabou se tornando apenas uma nota de rodapé na construção do Tribal Chief. The Miz, como campeão da WWE no Elimination Chamber de 2021. No Elimination Chamber de 2021, aconteceu um dos momentos mais inesperados da WWE nos últimos anos. Após Drew McIntyre sobreviver a uma luta brutal dentro da estrutura de aço, todo mundo acreditava que ele seguiria firme como campeão. Mas aí, do nada, The Miz apareceu para mudar tudo. Na época, The Miz carregava a maleta do Money in the Bank, mas ninguém realmente esperava que ele fosse se tornar campeão mundial novamente. Afinal, ele estava envolvido em rivalidades de menor destaque, ao lado de John Morrison, enfrentando nomes como Otis e Damian Priest. Ele simplesmente não era crível como um main eventer que disputava um cinturão mundial. Mas, contra todas as expectativas, The Miz fez o cash-in e derrotou Drew McIntyre, conquistando o cinturão da WWE mais de uma década depois do seu primeiro reinado. Para muitos fãs, foi um choque total, e até uma certa nostalgia ao ver The Miz no topo mais uma vez. O problema é que esse reinado foi mais uma ponte do que qualquer outra coisa. The Miz segurou o cinturão por pouquíssimo tempo, já que Bobby Lashley, que havia destruído McIntyre após o Elimination Chamber, não demorou muito e foi atrás de The Miz. E apenas alguns dias depois, no Raw, Bobby Lashley esmagou The Miz e conquistou o cinturão, dando início ao seu reinado dominante. No fim das contas, o segundo reinado de The Miz acabou sendo visto como algo totalmente descartável, um capítulo rápido e quase sem relevância, que só serviu para preparar o terreno para o domínio de Bobby Lashley. Bobby Lashley como campeão da WWE no Royal Rumble de 2022. Depois de finalmente conquistar o título da WWE em 2021, Bobby Lashley teve um reinado sólido como campeão. Bobby Lashley dominou a marca do Raw durante grande parte do ano, mostrando força e imponência, até perder o cinturão para Big E em setembro. O próximo grande desafio de Bobby Lashley seria contra Brock Lesnar, que se tornou campeão da WWE alguns meses depois. Os dois se enfrentaram pelo cinturão de Lesnar no Royal Rumble de 2022, e vale a pena lembrar que Lesnar estava inserido em um programa maior com Roman Reigns, que havia testado positivo para a Covid-19, antes de uma defesa de título programada contra Brock Lesnar no WWE Day One, a noite em que Lesnar conquistou o cinturão da WWE. Já no Royal Rumble de 2022, Reigns voltou justamente para atrapalhar Brock Lesnar, custando o título para Brock Lesnar e tornando Bobby Lashley o novo campeão. Mas, como sempre acontece com Brock Lesnar, ele se vingou mais tarde. Venceu o Royal Rumble naquela mesma noite, e em seguida Lesnar decidiu desafiar o campeão universal Roman Reigns na WrestleMania 38, mas de uma forma confusa, ele também recebeu permissão para entrar no Elimination Chamber pelo cinturão de Bobby Lashley. Dentro do Elimination Chamber, Lashley conquistou seu 7º cinturão da WWE, criando uma situação extremamente convoluta que só serviu para preparar o grande confronto pelo Undisputed Universal Championship entre Roman Reigns e Brock Lesnar no main event da WrestleMania 38. No final das contas, o reinado de Bobby Lashley como campeão da WWE no Royal Rumble de 2022 acabou sendo extremamente curto e praticamente esquecido pelos fãs.
funcionando mais como um peão no jogo para criar a narrativa entre Lesnar e Reigns do que como um momento importante na história do próprio Bobby Lashley. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!